bem-vindos à nossa videoaula. Bom, pessoal, hoje nós vamos aqui conhecer um assunto. Já conversamos aqui as nossas outras aulas, já conhecemos multiplicação, divisão, adição, subtração, todos esses assuntos a gente já viu. Vimos que também esses assuntos vão nos acompanhando no decorrer, né, das nossas atividades, visto que para cada aplicação, para cada operação, a gente sempre tem que lembrar uma das outras, né? Então, tá tudo se encaixando assim. Como eu sempre venho falando com vocês, nas nossas aulas ao vivo, aqui nas videoaulas, uma vez que vocês aprendem uma operação, vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Então, hoje a gente vai conhecer aqui esse assunto, né, sobre a fração. Não sei se vocês já viram em outras séries anteriores. Eu acredito que sim. E eu vou mostrar para vocês aqui, né, as frações. O que é fração, né, gente? Geralmente eu gosto de iniciar nossas aulas com uma definição do nosso tema, do nosso assunto, para que você possa associar essa definição ao que vem mais à frente, que é os nossos exemplos, né? Digamos assim, na prática. Então, o que é fração? A fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida em pedaços ou fragmentos iguais. Parece muito com divisão, não parece? Então, lembra muito uma situação de divisão, né? As frações são úteis, gente, em várias situações do nosso dia a dia, principalmente quando a gente não consegue apresentar através de números naturais. Como assim, tia Diana? Vamos entender aqui. Eu vou para esse exemplo aqui, eu vou ler e já vou colocando a imagem para que vocês possam ver. Maria, vamos imaginar essa situação aqui de uma menina, Maria, que ela compra uma pizza e divide em 4 fatias iguais. Aqui é a pizza inteira e ela divide em 4 pedaços iguais. Lembrando que divisão, né, é uma divisão de um inteiro por partes iguais. Então, vamos lá. Como não estava com muita fome, ela apenas comeu uma fatia dessa pizza. Vamos representar essa pizza através de uma fração, a quantidade que a Maria comeu, né? Que a gente pode representar da seguinte forma, olha só. Maria dividiu a pizza, um inteiro e a pizza cortada em 4 pedaços. Como vocês estão vendo na imagem, Maria comeu apenas um pedaço, olha só, na imagem aqui do lado, inteira e um pedaço. Então, vamos lá, 1 sobre 4, porque Maria pegou somente um pedaço dos 4 que estavam cortados, ok? Então, isso nós chamamos de fração. Esse número 1, gente, que a Maria comeu, representa o numerador. E esse 4 representa o denominador, tá? Preste atenção nesses nomes, que mais na frente vai ter atividade relacionada perguntando quais são os termos da fração. Então, o númerozinho de cima é o numerador e o número de baixo é o denominador. O número de cima é a quantidade que foi tirada daquele todo. E embaixo, o número do todo, ok? Vamos lá. No nosso exemplo, o número 1 representa o numerador. Olha só, indica, que eu acabei de falar, quantas partes foram tomadas daquele todo. Já o 4 representa, né, a quantidade do todo. Então, quantas partes a Maria comeu da pizza? Só um pedaço. 1 de 4. A pizza era toda e ela dividiu em 4, ok? Então, por ter dividido a pizza em 4 partes iguais, então uma pizza inteira corresponde a 4 sobre 4. Não era inteira, ela não cortou em 4? Então, a fração que a gente representa o inteiro é a quantidade de pedaços sobre aquela mesma quantidade, que é o todo que foi dividido. Então, fica desse jeito. 4 sobre 4. Vocês vão entender essa leitura depois. Pode ser até que eu esteja dizendo de um outro jeito, tá? Então, vocês vão entender também como se lê esse tipo de fração. Um pouquinho mais na frente aqui. Vamos lá. Bom, e aqui, né, eu vou trazer uma outra situação só para mostrar para vocês. Olha só.
Essa pizza representa um todo. Aí eu vou fazer aqui junto com vocês, tá? Essa pizza é um todo. Então, vamos lá. Em quantas partes essa pizza foi dividida, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, é 8, dividiu, né? Dividiu em 8. Então, é 8, o inteiro, 8 sobre 8, né? Ó. Dividiu em 8 pedaços. 8, o inteiro em 8 pedaços. Aí alguém, né, foi dividido aí para algumas pessoas comer, ou até uma pessoa só, mas acredito que uma pessoa só não vai comer esse monte de pedaço. Então vamos lá. Aqui a pizza inteira e digamos que eu, a Letícia, o Miguel, a Maria Eduarda e a Julie comemos. Cada uma de nós comemos um pedaço, viu, meninas? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Quantos pedaços foram comidos? 5 pedaços. De quantos? De 8. Eram 8 pedaços e foram comidos 5. Então, ficou 5 sobre 8. Certo? Preste atenção. Quando a tia Diana colocar no nosso próximo TD, ou o livro de vocês, eu vou já explicar algumas atividades aqui do livro, tá, gente? Para que vocês possam acompanhar aqui a explicação. Ó, a pizza era inteira, ela foi dividida em 8 pedaços. Eu, a Letícia, o Miguel, a Eduarda e a Júlia, cada uma de nós comemos um pedaço. Então, nós somos 5, né? Nós comemos 5 de 8. Isso mesmo. Então, vamos lá avançar mais um pouquinho. Eu acredito que vai ser o exemplo que parece muito com a atividade da página 142 de vocês. Vai ter aí a figura e pintadinha, uma parte dela. Aí vocês vão responder como é que representa, tá? Então, eu vou trazer aqui algum exemplozinho. Por exemplo, aqui, digamos que esse círculo aqui seja uma pizza. E essa pizza foi dividida em 4 pedaços novamente. Só que já foi comido um, olha só, um. Então, como é que eu vou representar? 1 sobre 4, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Aí não tem um aqui comida, esse aqui? Então, 1 de 4. Aqui nessa outra pizza, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas aí foi comido esse, e aí ficou como 3 sobre 8. Gente, ó, muito fácil, né? A fração parece ser uma das mais simples operações, pelo que eu tô vendo aqui, né, explicando para vocês. Visualmente, assim, né, a gente já entende, né? Já dá para entender. Olha, aqui tem, você vai contar o todo e vai verificar, vai olhar para a imagem e vai ver o que a imagem está dizendo. Quantas partes foram pintadas ou quantas partes foram tiradas. Então, é só essa interpretação da leitura. É muito visível vocês verem, ó. 1, 2, 3. Só que são 8 pedaços. Então, 3 de 8. Aqui, vamos imaginar que seja uma barrinha de chocolate com 4 pedacinhos. Ó, 1, 2, 3, 4. Aí, eu, a Letícia de novo, e deixa eu ver quem? E a Sara. Nós comemos cada qual um pedaço. Então, ficou como, ó, 3 de 4, né? Que foi tirado 3 pedaços de 4. Sobrou um pedaço, né? E aqui outra barrinha de chocolate, agora com mais quantidades. Então, vamos lá, o todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Vocês já podem colocar o 16, né? Aí, quantos pedacinhos de chocolate foi comido dessa barra que tinha 16 pedaços? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 de 16. Como é que vocês iriam representar, no caso aí no livro de vocês, essas quantidades? 1 quarto, 3 oitavos, 3 quartos. E esse outro aqui a gente vai ver como é que fica esse nome, tá certo? Mais aqui na frente a tia Diana traz a explicação, tá bom? Então, vamos lá. Vou limpar e
para que vocês possam acompanhar aqui a próxima slide, que é a leitura. Olha só, gente, quando a gente, até 10, né? Deixa eu ver se é até 10. A gente lê como os números que a gente conhece. Por exemplo, os números ordinais, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, terço, deixa eu ver quais são os outros nomes que tem aqui. Oitavos, tá? Então, até o 10º a gente lê assim, tá? Quando a gente passa da casa dos 10, a gente começa a ler, a gente diz o número e diz avos, tá? O número que é o número que representa no número dos números naturais, seguido do nome avos. Por exemplo, aqui, bem nesse exemplo aqui, ó, vou até circular para vocês, que é o caso lá do 16, que a gente acabou de ver, né? Foi dividido em 16 partes, foram comidos 8, aí ficou 8 embaixo de 16. Como é que a gente lê? Ó, vou trazer esse exemplo aqui do 8 sobre 11, ó. 8, 11 avos. Porque a partir do número 10, após esse nome, a gente completa com o avos, o nome avos, tá? Então, é isso. Olha só. Por exemplo, se eu tenho um inteiro e eu dividi, ó, vou colocar aqui esse primeiro exemplo aqui, ó. Ó, tem um inteiro e dividi só em duas partes, né? Então, é 1 meio, 1 sobre 2, tá? Ó, 1, aí o nome do denominador, 2, e a gente lê 1 meio. No caso de 2 sobre 3, a gente lê 2 terços, ó, 2 terços. E assim até o 10º. Se a gente passar do 10, então a gente coloca o nome do número natural, como ele é mesmo, seguido da palavra avos, tá certo? Passou do 10, é 11 avos, 12 avos, 13 avos, 14 avos, até o 20 também é avos, tá? E no caso do 10 é décimo, né? Por exemplo, qualquer número que for dividido em 10, aí você vai colocar 10 embaixo e você lê décimo. Por exemplo, 2 décimo, 3 décimo, passou do décimo, é o próprio nome mais o nomezinho avos. Tá? A tia Diana falou que acho que umas 4 vezes, né? Essa mesma coisa. E quando a gente chega no 100, tá, gente? É centésimos. Então, até aqui o livro me trouxe essa explicação, tá? Até o 100, né? A gente vai aprender um pouquinho mais nas próximas aulas, que a gente ainda vai ver sobre fração. No mais, era até aqui mesmo que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Deixa só a tia Diana... pronto, né? Deu para vocês entender aqui, ó. Aí aqui, 7, 20 e 1 avos. Não esqueçam, tá? Por exemplo, se for 23, aí qualquer número, 23 avos. Sempre tem o nome avos no final. É o próprio nome do número mais o nome avos. Mais uma vez a tia Diana, né, lembrou aqui. Então, acredito que agora ficou bem claro para vocês. Bom, gente, é isso. Fração é isso, tá? Queria só, assim, né, trazer essa explicaçãozinha para vocês um pouco, como eu sempre fiz como é que eu quero dizer? Nos outros assuntos, né? Que a gente estudou. Adição, subtração, multiplicação. Sempre quis trazer uma coisa bem legal, uma explicaçãozinha rápida, porém bem clara, para que vocês peguem mesmo e associem o que eu acabei de dizer com a prática. Eu sempre vou falando, vou conceituando e vou mostrando para vocês associar aquilo que eu estou explicando visualmente aqui nessa aula, para ficar um pouquinho melhor de entender. Então, é isso. Ó, a fração bem fácil, né? É imagem mesmo, é visual, você olhou, já dá para ter uma noção, tá certo? Mas, caso vai haver dúvidas, a gente tem as nossas aulas ao vivo para a gente tirar as dúvidas e assim a gente vai né,
se ajudando e se ajustando aqui nesses assuntos, ok? Terceiro ano. Então, é isso, meus amores. Sobre a fração, né? Espero que vocês tenham gostado e tenham conseguido compreender esse assunto, tá certo? Para essa semana, né? Nós tivemos já feriado, vamos ter mais feriados, enfim. Mas vamos ter a nossa aula ao vivo, que a gente vai realizar o TD, tá certo? Do nosso assunto de divisão, né? Então, vai dar tudo certo, tá certo? Então é isso. Desejo a vocês uma boa semana. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.